assim, determinada e determinante de alguns setores da imprensa. Mas é isso. Privilégio enorme falar com vocês. Muito obrigado pelo convite. Antes de passar a palavra ao Técio, queria só informar a plateia que o Augusto de Arruda Botelho, que também havia sido anunciado para o painel, não pôde comparecer por conta de um compromisso, a gente lamenta, mas, ao mesmo tempo, ficamos felizes porque podemos ouvir por um pouquinho mais de tempo os presentes. Então, agora, passando a palavra a Técio, por gentileza. Presidente, eu ia ceder meu tempo para o Marco Aurélio, porque realmente não há mais o que falar. Que beleza, que prazer. Que prazer. Ele é exagerado, né? Fez a técnica de me enaltecer, mas, na verdade, ele estava querendo mostrar o que ele mostrou, que é esse entusiasmo e essa veia extraordinária sobre esse assunto fundamental. Para não perder tempo, eu saúdo as mesmas autoridades, os mesmos amigos que o Marco Aurélio mencionou aqui no começo, e começar citando, aproveitando as coisas que o Marco Aurélio disse, começar citando um grande filósofo, o meu guru, que é Milor Fernandes, que é o gênio da raça, que este ano completou o primeiro centenário, e eu ando sempre com um livro de bolso, que é a Bíblia do Caos, que são as frases que ele tem. Um livro que foi reeditado pelo centenário agora, que tem mais de 5 mil frases. E há uma que é em minha homenagem, que o Marco Aurélio falou, que é dos Silvas. E ele um dia escreveu uma coisa sobre isso. Se você tem o sobrenome de Silva, que é o anonimato assinado. Somos todos Silva. Você citou os vários Silva. E ele, dentre as coisas, ele disse, o que nós estamos fazendo aqui, o passado, sobre o passado, disse, o passado não passa. Falar do passado é falar do presente pelas costas. Eu acompanho e cumprimento Maurício Dita e o professor Xisto pela organização desse evento, e agradeço a gentileza, a honra de me chamar para participar disso, e atribuo, não há nenhum título, porque o que eu sou é só advogado. Sou advogado e limitado à especialidade da advocacia criminal, faço isso desde criança, desde que me entendo, e não tem nenhum outro título do qual eu me orgulhe tanto. E comecei a minha vida na ditadura militar de 64, quando entrei para a faculdade, quando cursei a Faculdade Nacional de Direito, então Universidade do Brasil, e participei de um centro acadêmico que disputava com o centro acadêmico aqui da USP, era 11 de agosto, aqui lá era o CACO, o Centro Acadêmico Cândido Oliveira, e passei 2 anos sem proibido de entrar na faculdade, punido, perseguido, etc., para conseguir resistir a esse tempo. E um belo dia, o Tribunal Militar julgava os processos políticos, e não se falava em lawfare. O lawfare é velho de guerra. Vai achar que o lawfare é novo. O lawfare nasceu agora. Não! O lawfare, a ditadura de 64, praticou o lawfare, só que não se chamava. Era ditadura mesmo, era perseguição política. Eu, menino ainda, não formado em Direito, era um habeas corpus, estava em pauta do Superior Tribunal Militar, que funcionava ao lado da Faculdade de Direito, no Rio. E estava em pauta, eu pedi a palavra. Pedi a palavra para sustentar. Presidia a corte, o vice-presidente, que era um grande advogado, que tinha sido um grande advogado criminal, um dos mais famosos, Romero Neto, tinha sido nomeado pelo presidente João Goulart, primeiro como procurador-geral da Justiça Militar, cargo de confiança do presidente, de livre escolha. Depois ele ingressou no tribunal na vaga do 5º do Ministério Público Militar, e lá ficou como ministro da Corte até a sua morte.
Ele, enfim, que conhecia nós todos, me deu a palavra, claro, eu sustentei, fiz uma homenagem ao meu pai, que tinha morrido uma semana antes, que tinha sido o impetrante do habeas corpus, e é necessário dizer que ganhei por unanimidade, porque eram todos mais de 60 anos, sensíveis, e com uma choradeira danada quando eu fiz a homenagem, e os 22 subversivos mineiros foram, então, liberados pela concessão do habeas corpus, que existia como habeas corpus naquele tempo, até dezembro de 68, quando foi suprimido da ordem jurídica, era proibido, não tinha mais habeas corpus. Mas o tribunal deu muitos habeas corpus, dava habeas corpus, o tribunal militar, por incrível que pareça. Tanto dava que, quando a AI-5, em 13 de dezembro de 68, suspendeu, dentre outras tantas prerrogativas, e cassou mandato, fechou o Congresso, suspendeu o habeas corpus. Quem dava o habeas corpus? O Superior Tribunal Militar. Dava muito. E foi cassado um general de exército que era membro da corte, o general Peri Bevilacqua, positivista, que era um homem, enfim, era um excelente juiz, foi cassado, juntamente com os 3 ministros do Supremo, Evandro Luiz e Silva, Vitor Nunes Leal e Hermes Lima, que foram cassados. Lawfare, não, só fé, porque não tinha nenhuma razão, mas está cassado e acabou. Como o papel aceita tudo, então está ali o ato institucional, tirando o cargo de 3 ministros do Supremo e um ministro do Superior Tribunal Militar, e depois juízes, e depois governadores, e políticos, deputados, senadores, etc. Foram tempos dificílimos. E o lawfare era exercido com a sofisticação de uma ditadura brutal que, felizmente, a maior parte dos presentes não conheceu, não viveu. Os advogados brasileiros, poucos advogados brasileiros, enfrentaram essa perseguição que se exercia sobre as pessoas, né? Perseguição política brutal. Por quê? Porque não tinha habeas corpus, não tinha quem se queixar. As prisões eram feitas da maneira mais violenta, de madrugada, a qualquer hora, por pessoas sem mandato, sem coisa nenhuma. E muitas pessoas, até hoje, estão desapareceram na tortura. E a tortura era um método que foi estabelecido pelo Estado brasileiro, que era praticada na repartição pública, num quartel do Exército, ou em outros tantos quartéis das Forças Armadas. Isto é, eram servidores públicos que aplicavam a tortura física e mataram muitas pessoas. Isso que era. Ninguém chamava de lawfare. Tinha os professores da faculdade que foram proibidos da aula, foram caçados. Vários professores, meus professores, primeiro ano de faculdade. Francisco Mangabeira tinha sido presidente da Petrobras, que sempre se falou, foi caçado logo nos primeiros dias. O professor Heleno Fragoso, proibido da aula. E outros tantos que foram afastados das cátedras desse país inteiro, sem nenhuma justificativa. Eu me lembro que havia um juiz de primeira instância, Carlos Haroldo Porto Carreiro de Miranda, uma família tradicional, pensadores, primo, tio, coisa que vai da Tônia Carreiro, que é Tônia Porto Carreiro. E ele estava em casa, juiz da 16ª Vara Cível do Rio de Janeiro. Chegou um jipe e o levou preso, sem ordem, sem mandato, sem coisa nenhuma. Passou 10 dias no batalhão de guardas, que é o batalhão que faz a segurança, enfim, as honras do presidente da República, são aqueles dragões da independência. Ficou 10 dias sem que lhe fosse dado alguma satisfação. Ele saiu da prisão, comunicou ao presidente do tribunal o que tinha acontecido. Mas eu passei 10 dias preso, não tem nada, não respondeu o processo, não prestou depoimento. O presidente não fez nada e ele, então, escreveu uma carta ao presidente, reclamando, assim, contando o episódio. Foi denunciado pelo Ministério Público Militar por um crime, né, que dizia ofender
autoridade constituída por motivo de facciosismo político-social. O que quer dizer isso? Denunciado, sentou no banco dos réus da Auditoria de Marinha, um juiz de direito, que não tinha praticado, era professor, era um homem, enfim, um pensador liberal, democrata, e, claro, foi absolvido. Foi absolvido. Foi absolvido? Não, ele foi... eu fui advogado dele, enfim, era menino, e ele fizemos uma exceção de incompetência, ratione matéria, que aquilo não era crime contra a segurança nacional. A auditoria militar da Marinha recusou, fomos para o Tribunal Militar em recurso criminal, e o Tribunal Militar concedeu, reconheceu a incompetência da Justiça Militar, porque aquilo não era crime político, e mandou de volta ao Tribunal de Justiça, porque aquilo seria, no máximo, crime contra a honra, já havia passado o prazo da representação e foi arquivado, porque já não era mais possível proceder ao crime contra a honra, que tem prazo para a representação. Era assim que acontecia. Havia na Lei de Segurança, com a qual eu lidei, com a qual a gente tentava defender os perseguidos, os jovens, os meninos e as meninas, que era a grande maioria da clientela daquele tempo, havia um crime, veja só, que dizia simplesmente o seguinte: dizia assim: praticar atos destinados a provocar guerra revolucionária. Não pode existir um tipo mais aberto do que esse. O que quer dizer praticar atos? Então, tudo era colocado nesse artigo. Quando não existia um fato, alguma coisa, ele praticou atos destinados a provocar guerra revolucionária. E aí, o encarregado do inquérito podia decretar a prisão sem controle jurisdicional por 10 dias, prorrogáveis até 30 dias, e estabelecia a incomunicabilidade do preso. Chegava, eu sou advogado, vim aqui no quartel visitar o meu cliente. Doutor, ele está incomunicável, volte daqui a 10 dias. E essa incomunicabilidade pode ser prorrogada. Era assim que nós enfrentávamos o lawfare da época, que não era lawfare, era perseguição brutal que a ditadura fazia. Nós, eu era um caçula, todos já estão todos mortos, porque eu era muito moço, eu comecei, eu não era nem formado. Pratiquei muito contravenção do artigo 47, que é exercer profissão sem estar regularizado. Mas está prescrita. Já está prescrito, por isso eu confesso. Pratiquei muito. E essas circunstâncias se repetem na Lava Jato, anos depois, e a gente pensa que a Lava Jato nasceu no meio da democracia. A Lava Jato é produto, é resultado de um processo absurdo. Não é? Como o professor Luiz Henrique, hoje, eu, encantado, declaro que fiquei, disse a ele, com a sua análise política desses fatos e desse desenvolvimento, a Lava Jato era apenas mais sofisticada, era apenas, né, com ares mais democráticos. Não, doutor, pois não, doutor. Né? Não tinha a sofisticação, quer dizer, era mais sofisticado, não tinha a brutalidade daqueles tempos que a gente ia no quartel e ficava na porta, porque não entrava no quartel, o preço estava no quartel, não podia entrar. Ficava ali com o sentinela, por favor, chama aí o gerente, não tem gerente, chama aí o diretor, chama o dono do quartel, não tem dono do quartel, então o senhor vai embora. E ia embora, ele falava com o soldado. Na Lava Jato, quando eu e alguns advogados entramos numa determinada fase, havia vários habeas corpus interpostos, impetrados, como chamou a atenção, eu fiquei encantado por Marco Aurélio mencionar o Tribunal Regional Federal da Quarta Região. Nós chegamos lá, um grupo de advogados que atuava na Lava Jato, para a defesa, estava pautado para a defesa do habeas corpus contra vários presos, em favor de vários presos, o habeas corpus impetrado em favor de vários presos, inclusive do nosso cliente.
e começaram a julgar as causas e foram deixando os nossos habeas corpus sob o fundamento. Não, vamos julgar esses habeas corpus, que é da Lava Jato, vamos julgar depois todos juntos. E eu confesso que comecei a sentir uma coisa esquisita, um clima esquisito. Nesse adiamento, não julgar, mas, por favor, no meu caso, eu pedi preferência e eu julgando os outros casos, até que finalmente chamaram os nossos habeas corpus. Vamos julgar todos juntos. E diz o relator: olha, o problema é que nós não vamos conhecer do habeas corpus, porque o doutor Moro mandou um ofício aqui dizendo que ele mudou algumas circunstâncias, algumas características do decreto de prisão. Então, o habeas corpus foi interposto contra um decreto de prisão que foi modificado, que o juiz, apontado como autoridade coautora, acrescentou algumas modificações, de maneira que essa impetração não pode ser apreciada. Negar a jurisdição assim, das nossas barbas. Portanto, não coincido o habeas corpus unanimemente. Por favor, eu quero falar. Não é isso, doutor. Chega, acabou. E fomos dessa maneira, saímos do tribunal, com a mão na frente e outra atrás, e não, isso que o Marco Aurélio pontuou, que não se fala. Parece que o vilão é o Moro. Não, ele é um dos vilões. Ele não é o único. Como depois em outras cortes, no STJ, no próprio Supremo. No próprio Supremo, um ministro foi presidente do Supremo, nomeado pelo presidente Lula. Nomeado, presidente Joaquim Barbosa. Assumiu a presidência do Supremo. Pasmem, meus caríssimos amigos e amigas e estudantes, advogados, professores. Deixa eu terminar depois o caso do habeas corpus. O Joaquim tomou posse na presidência do Supremo Tribunal Militar, do Supremo Tribunal Federal, e mandou rebaixar a tribuna, cavar um buraco e botar a tribuna que tinha dois passos para descer. Não se subia a tribuna, se descia a tribuna. Como uma expressão física, literal, visível, de que o advogado é menor do que nós. E os advogados tinham que dar dois passos e descer a tribuna. Um dia, eu estava lá atrás, eles entrei na corte e chamaram o advogado para sustentar, ele veio andando assim e sumiu. Eu disse, ué, cadê o advogado? E começou a falar, eu falei, ué, eu não conseguia ver, o advogado falava, eu não via. Aí terminou, fui lá, olhei, vi que a tribuna estava afundada. A tribuna foi rebaixada. Isto é um fato histórico. Não estou dizendo, fazendo fantasia, nem raciocinando. Eu vi. Quando o ministro Lewandowski assumiu a presidência da Corte, no dia da posse, eu presidi o Instituto dos Advogados Brasileiros, fui com um ofício ao presidente Lewandowski, pedindo a ele que restabelecesse a tribuna da defesa na mesma altura da bancada dos ministros, porque não há hierarquia entre juízes, advogados e membros do Ministério Público. E ele, nesse dia, no dia da posse, me disse, olha, se foi uma decisão da Corte, eu vou submeter à Corte essa medida, essa decisão. Mas se não foi decisão da Corte, eu vou mandar voltar a tribuna à posição anterior. E não era uma decisão da Corte. E ele mandou refazer. Basta quem for ao Supremo olhar como tem lá o tapete remendado, talvez claramente que aquilo foi mexido. E aí a tribuna... Acabou o tempo? Não. Estou dizendo alguma coisa que não deveria? Isso é coisa do Joaquim, essa campainha. Eu conheço o timbre. Pois, isso é inacreditável. Eu
Eu acho que ninguém sabia disso. Estou dizendo uma coisa louca. É verdade. Estou dizendo uma coisa que é a expressão física de uma violência praticada no Supremo Tribunal Federal. Esse habeas corpus negado, os nossos colegas, não, vamos fazer outro. Isso era agosto. Não vamos fazer outro, porque senão não dá tempo de julgar antes do recesso. A gente tem que apresentar o habeas corpus, tem que pedir informações para poder julgar antes do recesso do fim do ano. Eu disse, não, desculpe, eu não me conformo. Eu tive negada a jurisdição. Eu vou recorrer dessa decisão. Fui o único. Certamente os meus queridos colegas diziam, esse cara aí não sabe de nada. Ele vai perder tempo. Eu disse, não, eu vou só. E fui sozinho para o STJ. Perdi! Porque também o STJ, nesse tempo, não era fácil. Perdi! Tomei logo uma negativa de jurisdição. Não tem nenhuma razão. Perdi. Fui ao Supremo em recurso. E, antes do recesso, portanto, aí, estamos em outubro, novembro, o ministro Teori Zavascki foi distribuído o relator. Ele era muito discreto. Eu fui a ele e disse, olha, a situação é essa. Ele examinou e concedeu o habeas corpus. E o meu cliente, um desses clientes da Lava Jato, saiu em outubro, novembro. E os que não acreditaram nessa possibilidade fizeram outro habeas corpus, veio o recesso, essa Câmara não ia dar mole, não ia deixar julgar esse recesso. Enfim, tiveram habeas corpus concedido em grau de recurso no Supremo, lá em março do outro ano. Março do ano seguinte, ou seja, muito tempo depois. Porque era desse modo que o lavajatismo, que essa perseguição política, essa prática, que se chama de lawfare, e que eu acrescento aqui mais uma coisa. Não é o lawfare nascido na ditadura. O lawfare existe há 500 anos. Mas que exagero! Esse advogado é doido. Existe há 500 anos, porque está nas ordenações filipinas do Reino de Portugal, que teve vigência no Brasil. Tiradentes, Joaquim José da Silva Xavier, foi condenado com base na delação premiada do delator. Como é? Joaquim. Freud explica, eu não consigo lembrar o nome dele. Não consigo lembrar nunca o nome, sempre alguém me ajuda. Joaquim Silvério dos Reis, com perdão da má palavra, era um português que negociou a delação. E sabe o que aconteceu com ele? Ganhou o título de coronel, ficou riquíssimo, foi para Portugal, voltou para Portugal, depois tive propriedade, acho que no Maranhão, ficou rico, porque delatou. O Joaquim. Falou em Joaquim, mas estou falando Joaquim Xavier, não é o Barbosa. Enfim, então, o que foi a Inconfidência Mineira? Como foi morto? Tiradentes foi morto por uma delação premiada. Então, esse lawfare é velho. Esse lawfare não tinha esse nome americano, não tinha essa pronúncia sofisticada. O delator da Inconfidência Mineira, fez delação premiada. E aí eu tive que ouvir calado o meu irmão, Marco Aurélio, dizer respeitoso, ele é educado para burro, né? Ele, os colegas
fizer delação, isso e aquilo. Eu repudio, eu não considero, eu não respeito advogado criminal que faça delação premiada. Eu sinto muito. Me arrepia, me constrange. Faz mal para o meu fígado ver o que é delação premiada. O que é delação premiada? É ganhar dinheiro, é negociar o produto do crime, ficar com uma parte, em conluio com aqueles bandidos do Ministério Público, da Força-Tarefa, com aqueles bandidos, não é? A negociar, né? Redução de pena, devolve só uma parte do dinheiro que foi desviado do produto do crime, e uma parte fica com o advogado, e tudo bem, e o advogado, eu faço delação premiada, pois não tem o meu respeito. Isso não é papel de advogado, e muito menos de advogado que se diga advogado criminal. Nós somos profissionais da defesa da liberdade, da defesa dos direitos, e não auxiliares do Ministério Público para entregar as pessoas e fazer delação. Isso não é nosso papel. Portanto, essas questões são antigas, né? São muito antigas. A delação, a Lava Jato foi minguando, né? Hoje é a Geni, né? Cão danado, todos aí. Hoje é fácil. Mas era difícil. E Marco Aurélio, eu tive, por incrível que pareça, um cliente, eu e Letícia, minha companheira de escritório, minha prima querida, tivemos um cliente que foi absolvido. O Moro absolveu. Nós achávamos que ele ia condenar a 30, mas absolveu. Nós conseguimos. Falei, puxa, vamos botar no currículo, conseguimos uma absolvição com o Moro. Botar lá no meu currículo. Que beleza. O sujeito ficou felicíssimo. Ficou no tribunal. O tribunal reformou e condenou. Porque tinha um juiz lá, não sei se é verdade, mas tinha um dos juízes dessa Câmara que dizia-se que era compadre. Diziam, não sei se é verdade. É compadre do... Mas compadre não está no Código Civil. Não tem parentesco. Compadre não é parente. Compadre, Moro para presidente. Né? Compadre não é parente. Então, como ele não é parente, ele não é padrinho do... Não vai lá, mas isso é um foro íntimo. Eu não me sinto impedido de julgar. O Moro absolveu, condena. O Moro está equivocado. O Moro se enganou. Enfim, e depois as coisas seguiram. Mas foi uma experiência terrível. Outra circunstância, que era um pouco o tema, que acabamos saindo, enfim, o juiz abusava, eu vi que tem um número enorme que o Marco Aurélio leu, abusava de condução coercitiva. Ele não mandava estimar os suspeitos, as testemunhas, as pessoas que precisavam prestar depoimento. Ele mandava prender, mandava conduzir coercitivamente. Sabe o que é condução coercitiva? A polícia chega às 6 horas da manhã na casa do sujeito, leva ele num camburão, depois ele presta depoimento e solta. Não, desculpa, está tudo bem, está esclarecido. Sabe o que acontece com os filhos dele no colégio, na vizinhança? O que isso contamina naquele tempo? O sujeito fica com um crachá de bandido. Não, desculpa, não foi nada, não. E nós, um grupo de enfim, advogados abnegados, instituições, nós patrocinamos uma ADPF, uma ação declaratória de preceito constitucional, fundamental, contra a condução coercitiva. E fomos, eu me lembro que no dia que presidia, eu acho que era ou a Carmen Lúcia, ou não me lembro quem era o presidente. Eu fui para a tribuna, enfim, eu não sou italiano, mas tenho sangue quente, né? Se amarrarem minhas mãos, eu não falo. Né? Então, eu fui para a tribuna
Eu vivi a condição coercitiva, eu vivi, né? As famílias me chamaram de madrugada, levaram meu filho, levaram meu pai, levaram... E depois de não achava, eu defendi gente na auditoria, defendendo no julgamento final, pedindo absolvição, quando eu sabia que a pessoa estava desaparecida e morta, e até hoje não apareceu. Eram tempos dificílimos para advogar. E aí, entre parênteses, ele falou dos prejuízos. Vocês acham que, nesse tempo, advogados de inimigos do regime, advogados de comunistas, de perseguidos, tinha cliente? Acho que alguém ia no meu escritório para levar uma causa de um empresário? Queria distância, porque nós éramos inimigos, como eram os nossos clientes. Então, hoje, somos reverenciados. Não, ele jogou na ditadura, ele é um herói e tal. Naquele tempo, era duríssimo pagar as contas. Tinha que ir no banco, assinar para pagar a secretária. Porque não tinha nenhum cliente que pagasse. Porque todas essas defesas, historicamente, na tradição da advocacia criminal, são pro bono, são de graça, desde o Tribunal de Segurança Nacional, nos idos de 37 a 45, eram causas que eram defendidas de graça, inteiramente de graça. E era, eu digo isso com uma certa melancolia, porque era difícil, mas do qual me orgulho muito. Eram tempos dificílimos para a advocacia criminal. Dificílimo. Por isso que éramos poucos. Todos, aqui em São Paulo ainda tem um ou outro, mas no Rio acho que todos já morreram. Salvo o Nélio, que é muito mais moço do que eu, e eu somos sobreviventes. Mas o pai do Nélio foi um grande advogado, né? Lino Machado, já morreu há muitos anos, e nós tínhamos que enfrentar essa vida duríssima que era da perseguição aos nossos clientes em nome da democracia e tal. Na condução coercitiva, eu me lembro e encerro, contando, enfim, um momento muito auspicioso. Eu fui para a tribuna, eu estava realmente muito emocionado. Realmente eu estava emocionado, porque comecei a me lembrar de quando eu ainda começando a minha vida, me ligavam de manhã, de madrugada. Eu me lembro, só para você ver o quanto eu era moço, um dia o Ziraldo Grande, cartunista, vivo aí, com quase 100 anos, ligou para a minha casa e falou: doutor Teste, eu vou aí, é um assunto urgente. Não, só dei o endereço, ele bateu, eu abri a porta, ele disse: bom dia, garoto, chama teu pai aí. Então, pode entrar e tal. Eu, Ziraldo, sou eu. Como? Você que é o Teste? Sou eu. Um susto, porque me aparecia muito. Eu estava em todos os processos, eu era um senhor, era um garoto, recém-formado. E é verdade. E eu fui para a tribuna e me emocionei muito, lembrando daqueles tempos dificílimos, né, que nós íamos visitar preso, nós tirava a chave de casa, botava o dinheiro, só assim, um pouquinho de dinheiro, tirava, né, os endereços, tá? E íamos, porque eu não sabia se voltava. Ia lá para a Vila Militar para visitar preso, e sei lá se fica preso, porque era possível. Era possível, sem visão preso, ficar preso. Era possível, era assim. Vocês não têm ideia o tempo. E eu fui para a tribuna e fiquei muito emocionado. Você dizer que não era possível. Quando o seu coercitiva, meu Deus, você manda aprender para ouvir. Meu Deus, só uma coisa, você conseguiu não atender, né? Se fugir, mas você manda aprender. E a Rosa Weber, que vocês têm citado, ela, depois o ministro que sentava do lado dela me contou que ela dizia assim: ai, meu Deus, estou passando mal. Ai, meu Deus, esse rapaz vai ter um troço. E mudou o voto. Nós ganhamos 6-5, porque ela ficou aí impressionada, sensibilizada com aquela tragédia que eu contava, que não era força de expressão, era a transmissão do que nós tínhamos vivido em tempos dificílimos nessa justiça do lawfare, da perseguição política, e que, felizmente, todos nós sobrevivemos e estamos duramente,
com todas as dificuldades possíveis, com essa militância cidadã de Marco Aurélio e de tantos outros que estão aqui presentes, estamos resistindo para fazer desse país uma democracia da qual nos orgulhamos. Muito obrigado. Obrigado. Agradeço muitíssimo as intervenções dos dois convidados e a presença de todos vocês. A gente retorna, então, às 2h15. Até lá.